Olá, eu sou o Walterson Mengali e hoje vamos apresentar o No Foco, a verdade nua e crua. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvá-la a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Nossa convidada é Maiara Vieira, 31 anos, mãe de 4 filhos, de Ubatuba, litoral norte, bombeira civil, trabalha com atrativos turísticos lá em Ubatuba, foi moradora e líder comunitária do Morro do Fórum, que foi desapropriado com truculência pelo poder público. Maiara, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Gostaria que você contasse pra gente, né, quem é a Maiara. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo espaço de fala. Meu nome é Maiara Vieira, como já dito, mãe de 4 lindos filhos, filha de Rosana e Eurípides, uma mulher guerreira que me ensinou a ser guerreira também. Sou nascida em Guaratinguetá, eu vim pra cá, pra Ubatuba. Pode continuar. Eu vim para Ubatuba há uns 10 anos atrás, mas nisso, minha história começa lá em Guará. Então, vou começar com você lá do comecinho, para a gente entender isso aí. É assim que a gente gosta, vamos lá. Eu comecei a trabalhar em Guará com 16 anos, 15 para 16, numa sorveteria. Me recordo como se fosse ontem. Foi meu primeiro emprego, ganhando R$80 por mês. Ai, meu Deus, foi muito bom. Minha mãe foi mãe solteira, meu pai se separou da minha mãe com problemas pessoais. E a partir daí minha mãe criou as 4 mulheres sozinha. Somos em 4 mulheres, com a minha mãe fomos criadas em 5 mulheres. Minha mãe deu nossa educação, trabalhava para manter a casa e a gente cresceu vendo a garra dela. Porque se nós somos o que somos hoje, foi através do exemplo que ela nos deu. Legal, lembrando que hoje, né, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, quero mandar um abraço a todas as mulheres guerreiras, mães solo, né, que são, de fato, né, a base da sua casa, da família. Então, quero mandar um abraço aí para todas as mulheres. E hoje estamos aqui, né, com a Maiara contando a história, acho que a história da sua mãe que criou os 4, né, as 4 filhas, né? Isso é uma história, né, que precisa ser ouvida por outras pessoas. Sim, que sirva de inspiração para que nunca desistam, porque não foi fácil. Essa caminhada até hoje, estar sentada aqui nessa mesa com você, não foi fácil. Então, que o primeiro aprendizado de tudo, nunca desistam, independente do que aconteça. Depois desse exemplo todo de garra, trabalhei muito cedo, sempre espelhada na minha mãe, nas minhas irmãs mais velhas também, que já tinham uma vida aí. Eu queria algo a mais na minha vida, eu sempre quis algo a mais. Eu não queria só aquela rotina, aquela vida, embora eu fosse grata por ela, eu queria algo a mais. Então, nisso eu comecei a buscar. Eu estudei, até o momento eu não consegui concluir ainda os estudos, mas eu estudei o máximo que eu podia. O máximo. Eu me esforcei porque só o conhecimento abre a mente, só o conhecimento te leva ao horizonte. Então, eu entendi que eu precisava estudar, eu precisava conhecer, porque o conhecimento é tudo. E é algo que ninguém te tira. Tiram tudo da sua vida, menos o conhecimento. Estudei, fiz vários cursos. Desde 9 eu faço muitos cursos. E logo eu me casei pela primeira vez. Posso contar toda, né? Pode. Um casamento abusivo. Um casamento que me trouxe marcas, tanto físicas quanto emocionais. Que também me fez aprender muita coisa.
aonde eu não quero estar de novo. Ali eu fui casada por 5 a 6 anos, foi o meu primeiro casamento. E a gente se separou, porque, que deixa isso um recado já ao Dia das Mulheres, gente, não aceitem menos do que você merece. Não aceitem um grito, não aceitem uma agressão, porque isso prolonga, sabe? Isso aumenta. Então, se priorize. A prioridade da gente tem que ser a gente. Antes dos filhos nascerem, somos nós. A gente é a nossa prioridade. Me separei. Quando eu me separei, eu fui acolhida pela minha irmã mais velha, que é um grande exemplo para mim também. Essa rede de apoio, né, da família, né, é Eu muito precisei. importante. Então, você está colocando um fato aqui que a sociedade precisa debater, né? Que é o espaço de voz da mulher, né? Muitas vezes a rede de apoio não tem esse entendimento, né? E saber o que a gente está passando em casa. Então, as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast, sejam pessoas mais gentis, mais generosas, Sim. né? Porque Empáticas. a gente empáticas, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação e que a gente, né, por não estar muito próximo, a gente não sabe. Então, importante você que está acompanhando a gente, seja uma pessoa mais gentil, né? O mundo já está tão difícil. Aprenda a acolher. Aprenda a acolher, isso O exatamente. mundo precisa mais de pessoas acolhedoras. Correto. Para julgar já tem muitas, então vamos focar mais no acolhimento. Fui acolhida pela minha irmã. Logo assim que eu me separei, que eu tive que sair de uma forma meio fugida da onde eu morava, e fui acolhida pela minha irmã, Daniela. Com ela eu morei por um tempo, até conhecer o meu atual marido, que a gente está junto há uns 13 anos já. Um marido que é minha rede de apoio, tem me dado muito apoio. Onde eu aprendi como a gente tem que ser tratada. Graças a Deus, hoje eu posso estar aqui, foi graças ao apoio dele, que não me deixou desistir de sonhos. E conhecemos ele lá na casa da minha irmã, que já era vizinho ali, e moramos em Cruzeiro. Foi uma das primeiras saídas conheço. ali. Moramos ali em Cruzeiro. Ali a gente começou a caminhar para uma vida familiar, porque até o momento eu meio que desconhecia essa palavra. Alugamos uma casa, na época a gente trabalhava de garçom, eu e ele. Eu era garçonete de um buffet lá de Cruzeiro, e a gente batalhou pela nossa vida. Só que aquilo ainda não era bom, a gente não estava satisfeito com aquela vida. A gente queria algo mais. E a gente sempre quis vir para Ubatuba. Meu atual marido, o Ricardo, tinha uns parentes aqui em Ubatuba e veio, vamos para lá? Vamos tentar a vida? A gente tentou vir para Ubatuba umas 2 ou 3 vezes, fracassadas. Voltamos para Guará. Até que um dia a gente falou, ou a gente vai e decide ficar, lutar, ou a gente não tenta mais. A gente entrou num ônibus com 3 crianças, 5 mochilas e um carrinho de bebê. A gente desceu do ônibus com R$700. Olhamos para as crianças, olhamos para o dinheiro, e agora? Agora a gente vai lutar, a gente vai batalhar. Graças a Deus, em dias a gente já estava trabalhando na praia, que quando chegam famílias em Ubatuba, é aonde você vai para começar a sua vida. A praia abre caminhos, abre portas para você começar a trabalhar ali. Então a gente começamos a trabalhar muito, por sinal, e conseguimos alugar uma casinha, que é um quarto, na verdade, né? Não posso nem dizer que é uma casa. E o legal, né, uma mensagem que você passa nessa questão da sua história, é que não desiste, né? Não desiste dos seus sonhos, né? De buscar, eu sempre falo para as pessoas aqui no podcast, em momentos que tenho para conversar, que eu converso com muitas pessoas, que não desista do seu sonho, né? Faça. Mesmo com a sua escassez, mesmo com a dificuldade, faça. Porque às vezes a gente fica mas eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, e não faz, e não realiza o seu sonho. Então, as pessoas que estão acompanhando a gente, né, e está aqui a Maiara, que é um exemplo, né, de pessoa batalhadora, que correu atrás do seu sonho e ainda está nessa caminhada, né, continue, faça mesmo, né, com dificuldades. Né? Às vezes você tem pouco, mas é com aquele pouco que você tem que fazer. E no final tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Correto. Então você tem um caminho a percorrer. A gente não pode desistir de percorrer esse caminho. Legal. Não vai ser fácil, gente. Sabe? Não espere que seja fácil, porque se for fácil também nem graça tem. É isso, não tem graça. Não tem graça. Se for muito fácil, né, desconfie. Porque alguma coisa tem. Exatamente. Vai ser difícil, só que
a gente espera que quanto mais difícil a luta vai sendo, a sua caminhada vai sendo, vai te fortalecendo, vai criando, não digo um caráter, mas vai criando aquela força de, agora eu não desisto. Foi ruim até agora, eu vou parar? Não, agora eu vou até o final. Vamos ver onde isso vai dar. E foi o que a gente fez. Legal. E ali a gente morou de aluguel por muito tempo, passando muitas dificuldades no aluguel, porque no nosso município, se você tem filhos, a locação é muito difícil. Se você tem animais, a locação é muito difícil. O valor, para quem chega ali e se ainda não tem um emprego fixo, você não tem uma renda fixa, é muito difícil. Sabe? É o que a gente fala, a gente já fez os filhos. Quando a gente vai alugar uma casa, você vai doar, você vai emprestar, você vai deixar na casa de um parente? Não tem como. Não tem como. Então, acaba que a locação seja um pouco mais difícil. Foi aí que entra o meu amado Morro do Fórum. A gente alugou uma casa que era na Avenida Fluminense, um pouco abaixo. A dona da casa pediu a casa pelos motivos dela. Deu até polícia nesse dia, porque ela queria me botar com criança para a rua, com aluguel pago. E aí o policial que chegou no local, ele falou, olha, se ela quiser ficar aqui 6 meses, ela vai ficar. Mas não era do caráter nosso. A gente só queria o tempo, que faltava, eu acho que 6, 7 dias, para concluir, para a gente sair de cabeça erguida. E conseguimos esse tempo. Nisso foi apresentado para a gente o morro, que até o momento não era conhecido como Morro do Fórum. Era simplesmente um morro. Olha, tem um espaço lá em cima, né? Se vocês quiserem, tá lá em cima. Eu falei, vamos ver, vamos conhecer. A gente pegou um chevetinho, tadinho do chevette, caiu nos pedacinhos, mas ele aguentou. E vou te falar uma coisa, Mira. Esse chevette acompanhava a gente. Quando a gente falou, olha, ele tem que aguentar pelo menos até fazer o barraco no morro. O dia que a gente subiu a última tora de madeira, o carro quebrou e não funcionou mais, ali acabou. Já era. Acabou. Ele ficou parado lá. Ele aguentou até a gente fazer o nosso barraquinho, que ali, para muita gente, era um barraquinho, para a gente era um lar. Onde a gente se sentiu em casa, sabe? Porque, às vezes, você mora de aluguel e é muito complicado, porque as pessoas são invasivas na sua vida. Quando a locação é no nosso município de Ubatuba. Quando a gente chegou lá, aquele lugar, eu fui a primeira moradora da parte de cima do morro. Quando eu entrei na parte de cima, não tinha ninguém lá em cima. E, olha, falou assim, ó, o terreno é esse aqui. Se você, né, tiver coragem de trabalhar, é isso aqui. Eu falei, posso limpar agora? Se você tiver disposição, você pode. Ali a gente subimos com enxada e começamos a limpar. Certo. Limpamos a mata, começamos a fazer os buracos, levantamos o nosso primeiro barraquinho, que era bem pequenininho, singela. Depois a gente foi crescendo, porque a gente tem que evoluir na vida. E ali eu me senti em casa. Sabe, a primeira noite naquele morro, choveu tanto por baixo da minha casa, porque não tinha um pedaço de cima das paredes. Embaixo ainda não tinha o chão nivelado. Mas eu estava tão feliz porque era meu. Achava que era meu, né? Até nosso município. E a questão da terra, a questão da moradia, é algo, né, direito, garantido na Constituição. Na Constituição. Né? E a gente vê ainda... em muitos locais, pessoas que não têm acesso a esse direito. Então, é importante você colocar isso, porque eu também me identifico. Né? Quando eu vim para São Paulo, né, em Guarulhos, fui morar em Guarulhos, primeiro lugar que quem vem de fora e não tem uma condição, onde que vai? Vai para uma comunidade, né? Mais conhecido como favela. Isso. Né? Então, naquele período também, eu dormia numa beliche, então quando chovia, a água corria por debaixo do barraco, né? Quando não derrubava ou a telha ou as paredes. E como dizem, né? Ubatuba é uma cidade muito acolhedora. Mas quem me acolheu verdadeiramente foi a comunidade. Sim. Não foi aonde o turista frequenta, foi aonde o turista não entra, que foi a comunidade. E ali a gente começou a fazer a nossa casinha, que, emendando no que você falou, que é o nosso direito da moradia previsto na Constituição, mas às vezes esse direito é nos tirado. Não é nem nos dado. Você tem, eles te tiram. Mas a gente começou a fazer a nossa casa, começamos a trabalhar mais ainda para fazer a construção da nossa casa. E os anos foram se passando. Quando viu, já era 8 anos. 8 anos de comunidade lá. 8 anos. Não, tem gente muito mais antiga que eu. Meu tempo ali foi 8 anos. E quando foi chegando perto dessa fase, começou a ter a tal da especulação imobiliária, o pessoal começou mais a subir no nosso morro,
que o morro foi crescendo, porque não era só eu os primeiros que estavam ali que precisavam, muita gente precisava. E a comunidade foi acolhendo, foi acolhendo todo mundo, até que virou uma comunidade grande. Quantos habitantes lá naquele... No dia do ocorrido, tinham 170 famílias. Entendi. 170 famílias com mais de 600 pessoas. 110 crianças. E ali a gente tinha idosos, autistas, sabe? Era uma comunidade fechada, uma comunidade completa. Sabe, a gente só precisava que o poder público olhasse para a gente mais com humanidade. Enxergasse ali uma comunidade que já existia. Ela só precisava de umas melhorias, mas ela já existia e ela era, sabe, para nós, o nosso lar, o que muita gente chamava de favela, a gente chama de lar, a gente chamava de lar. Ali eu podia deixar meus filhos brincando no quintal à vontade. Todo mundo conhecia todo mundo protegia todo mundo, sabe? Então, você tinha um espaço que era seu. Sabe, um quintal. Hoje, eu vou falar para você, o que eu mais sinto, assim, é o meu orquidário, que eu tive que deixar para trás. Eu criava orquídeas lá. Eu tenho um amor por orquídeas absurdo. Legal. Eu também gosto de orquídeas. E eu comecei a fazer um orquidário na paredinha da minha varanda. E eu não consegui carregar. As minhas orquídeas ficaram lá e isso me dói até hoje. Assim, tirando todo o trauma que a gente passou, você vai vendo coisas que ficaram. Mayara, conta pra gente como que foi o dia da desocupação lá no Morro do Fórum. O pior dia das nossas vidas. E eu não considero como um dia da desocupação. Eu considero como um dia do massacre. Porque o que aconteceu ali não foi uma desocupação, foi um massacre, foi... Cara, eu não sei te dizer a palavra correta para não ser tão rude. Sabe, embora a situação foi rude, foi desumano. Foi tudo de pior que você possa imaginar. A gente esperava que essa história fosse se reverter. A gente acreditava que a história fosse se reverter, mas ela não se reverteu. Foi decidido no Poder Judiciário que a gente teria que sair. Só que, quando chegou um tempo, a gente já sabia que ia ter que ter a desocupação, a gente não começou a pedir mais que não houvesse desocupação. A gente pediu que houvesse um plano de acolhimento social para as famílias que estavam saindo. Até porque, se você vai tirar um cachorro, o cachorro é bem acolhido. O cachorro está em casa, a gente estava sendo desocupado, saindo da nossa casa. A gente pedia que fosse feito de uma forma organizada e humanizada. Porque a gente estava lidando com famílias, a gente estava lidando com crianças. E nenhum desses pedidos foram atendidos. Nenhum. Até que chegou o dia dela. A água e a luz foi cortada às 5:50 da manhã. Ali foi cortada a nossa luz e a nossa água. Logo em seguida, você já ouviu os helicópteros voando, polícia batendo na porta de todo mundo, e eles entraram meio que num sistema de guerra. Sabe, numa comunidade, gente, não tinha necessidade. Eu falo isso para você hoje de boca cheia e com certeza e orgulho que na nossa comunidade não tinha tráfico para entrar com essa violência que eles entraram naquele momento. Não tinha essa necessidade. Felizmente, o Estado ele usa, né, da força contra, né, várias comunidades. Nós temos os movimentos de moradia que presenciam isso, né, não só em Ubatuba, mas no estado inteiro, né, no Brasil inteiro. E o Estado usa a força. Né, a gente foi classificado como perigoso porque a gente estava brigando por direitos nossos. Exatamente. Porque a gente gritava por um direito nosso. Sabe, aí você se pergunta, aonde vamos parar? Se quando você grita por um direito seu, você é marginalizado. Porque ali a gente só gritava pelos nossos direitos. Que era o direito à moradia. Sim. Gente, era simples. A gente só queria um lugar para morar. E a gente brigou em prol disso. E por isso a gente foi marginalizado e criminalizado. E Ubatuba, né, por ser uma cidade litorânea, né, você tem muita especulação imobiliária. Muita. Né, porque morar em Ubatuba é um sonho, né, de muitas pessoas. Fala, eu vou largar tudo e vou ir para o litoral. Vou morar em Ubatuba. Vou morar em Ubatuba, Caraguá, enfim, Bertioga. Então, tem essa especulação imobiliária e, às vezes, quem está lá, somente a classe média alta, né, que já tem espaço lá, não quer uma comunidade próxima. Né? Então, tem esse debate também, que tem, pessoas que não querem. Né? E aí, o poder público,
né, deveria ser o intermediador, né? Seria a pessoa que teria, né, o órgão que para resolver. E muitas vezes ele vai pender, né? A corda vai estourar para o lado sempre mais fraco, né? Que foi o que aconteceu. Nossa comunidade era na parte de cima. Na parte de baixo tinha um condomínio que a área em si era para ser de interesse social. Mas foi feito loteamentos para vender a R$300 mil, que seria a casa de veraneiro. É óbvio que na visão daquele condomínio, aquela comunidade lá em cima não era agradável. Correto. Só que a gente estava ali antes do condomínio. A gente entrou ali antes do condomínio. É óbvio que a gente o condomínio incomodou. Era para uso social. Era para uso social, era para ter feito casa social. Entendeu? Para pessoas que realmente precisam. Alguém que precisa consegue comprar um lote a R$300 mil? Nem a pau. Sem facilidades ainda, né? Porque tem toda aquela burocracia que você tem que comprovar que você ganha um belo de um dinheiro ainda para conseguir. A gente incomodou. A visão incomodou. Só que a gente morava numa ocupação, numa comunidade, e entendia assim, como que você investe tudo que você tem? Todo mundo ali queria ter uma casa boa. Mas e o medo, o receio? Porque é a única coisa que você tem. Você trabalha o mês inteiro ali para ganhar pouco dinheiro. E para você construir, você tira de uma coisinha, você deixa de comer uma mistura melhor, você deixa de comprar um tênis, você deixa de comprar alguma coisa para economizar, para fazer a sua casinha. Que foi muito o caso da minha. Minha casa, quando ela foi derrubada, eu estava fazendo a casa do meu sonho. Meu marido é pedreiro, muita coisa era ganhada. Então foi devagarzinho. Nossa, mas você demorou 8 anos, sim. Porque é devagarzinho. Tem gente que demora a vida, né? É devagarzinho. Quando você vai fazer um financiamento de uma casa, tem pessoas que financiam em 30 anos. Você vai fazendo por tijolinho. Sabe? Para construir o melhor para sua família. Todo mundo quer dar o melhor para sua família. E de uma hora para outra, por alguém que quer vender uns terrenos absurdos, sabe? Tira uma comunidade inteira. Todo mundo, teve muitas casas ali derrubadas. Você fala, cara, que casa. Que casa. Tem pessoas até hoje que estão em depressão por conta das casas que foram derrubadas. Mas é aquilo, se você olha e fala, por quê? Porque o pobre incomoda o rico. Exatamente. Lá de baixo, o dono do condomínio não gostava de olhar lá para cima. E acredito eu que possa ter atrapalhado um pouco as vendas dele quando alguém ia visitar o loteamento, uma comunidade lá em cima. Sendo que, se a prefeitura, o órgão público, julgava a nossa área como área de risco, nosso risco foi causado, foi provocado. Porque o condomínio, antes de começar a ser feito, ele dinamitava o tempo todo. Como que isso não abalaria a parte de cima? Sim. E quem que foi lá cobrar, quem que foi falar que o condomínio estava dinamitando? Ninguém. E quando a gente chegou dentro da prefeitura e falou, eles dinamitam. Não tem nada aqui que fala isso. No nosso caso, era caso de risco. Mas como que o condomínio, atrás do fórum, ninguém escutava os barulhos de dinamite o tempo todo ali? Que eram várias no dia. Várias. Nayara, deixa eu te perguntar. A partir da questão da desocupação lá da comunidade Morro do Fórum, né, se iniciou uma luta, né? E eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa luta que se iniciou, né, pós a desocupação de vocês lá. A luta em si começou um pouquinho antes. Sim. Onde a gente começou a entender direitos. A gente conheceu o movimento social, que luta muito pela moradia. Nosso deputado, Luiz Cláudio Marcolino, que ele emprestou e doou o mandato dele nesse tempo todo de luta, que foi acompanhado pelo Thiago Galo, grande Thiago Galo. Que inclusive, Thiago está aqui no nosso estúdio, né? Mandar um abraço para ele. Grande companheiro do movimento de luta, de habitação, que roda o Estado, sempre está ali aguerrido. Thiago, forte abraço aí, tamo junto. E não solta a mão de uma comunidade, quando tá bom e quando tá ruim. E a gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo como lutar, onde buscar o que era direito e o que não era. A gente cravou essa luta. Quando houve a desocupação, entrou na segunda etapa da luta. Aí foi uma luta mais severa. Agora, retiraram todo mundo. Colocaram num ginásio de esportes conhecido como Tubão da nossa cidade, que a gente apelidou naquele momento de um campo de concentração. O calor absurdo, extremo,
sem condições mínimas para pessoas, crianças, idosos conviverem ali. E foi ali que deixaram a gente. A gente começou a lutar de uma outra forma, de um outro lado. A gente tirou, cadê nossos direitos? Vamos bater em cima dos direitos. A gente conseguiu, graças ao nosso movimento, que nos acompanhou, nos instruiu muito bem, ataque, que foi o acordo. Ali a gente conseguiu, naquele momento, que a gente fosse incluído como prioridade num projeto habitacional. E o nosso auxílio aluguel, que para muitos podem não ser nada, mas para a gente é uma grande vitória. Sim. A gente foi uma das primeiras comunidades, a primeira comunidade a brigar e batalhar pelo seu direito de moradia. Porque geralmente a prefeitura estava muito acostumada a mandar as pessoas embora e todo mundo, tá bom, é isso. Com a gente foi diferente. A gente conheceu um movimento que mostrou pra gente que a gente podia ir além daquilo. Tem caminhos de luta. Sabe, não acabou aqui. Não acaba quando eles falam que acaba. Acaba quando o nosso direito é respeitado. Aí a gente continuou lutando. Conseguimos esse acordo, porém a nossa luta está só começando. Ela está só começando. No dia 29 de fevereiro, numa quinta-feira, eu, Maiara, presencialmente conheci o meu deputado, que eu já tinha um carinho imenso. Mas depois desse dia, que eu cheguei pertinho, no cheirinho, que eu conheci ele de verdade. Uma pessoa incrível, incrível, que realmente dedicou o mandato dele em prol da população. Ele não pensa se ele está cansado. Ele está lá. E ele, como que eu posso usar a palavra? Ele dispõe tudo que ele conseguiu com esse mandato para a comunidade. Tudo. Tanto os meninos, que estão aí para ajudar a gente, mas de tudo, sabe? Ele veio mostrando e veio incluindo a gente. Então, eu sou muito grata a ele. Então, no dia 29 de fevereiro, que eu conheci o meu deputado, a gente fez a frente de luta por moradia. Foi tipo um lançamento. Porque não é só a nossa comunidade Morro do Fórum que aconteceu isso hoje. Pode acontecer com muitas outras. E lá serve de inspiração para outras comunidades também. Para outras comunidades. Né, para buscar melhoria, para poder entender a questão do direito da moradia. Né, e agradecer aí ao deputado Luiz Cláudio Marcolino por esse excelente trabalho que tem prestado tanto na LESP quanto no Estado de São Paulo, né, colocando o seu mandato à disposição dos movimentos moradia, movimento, né, das mulheres, movimento da causa animal, movimento, né, para as pessoas autistas, enfim. Né, Marcolino, eu acompanho o mandato dele, é um cara incansável, né, porque onde você vê ele está viajando o Estado, está aqui lutando pelos direitos, né, da população e os direitos da classe trabalhadora. Então, um forte abraço aí para o nosso deputado Luiz Cláudio Marcolino, que sempre, né, se disponibilizando e se doando, né, para causas que nem a da moradia, que é tão importante, né, aqui no estado de São Paulo. Que ainda tem muito pela frente, né? A gente espera que a nossa comunidade, o nosso grupo, a gente fez o nosso grupo, chamada Comissão de Moradores do Morro do Fórum. Tenho muito orgulho em falar isso para você, que ela é formada a maioria por mulheres. Legal. Mulheres, sabe, que aprenderam a guerrear na vida. Como disse um companheiro que eu gosto muito, a gente foi forjado na luta. A luta fez a gente ser o que é agora. Então, o nosso grupo de comissão é formado por mulheres. Mães solteiras, que tem que trabalhar para sustentar o filho, mas não abandonava a luta. Não soltava a luta. Porque a gente aprendeu a amar. E a gente entendeu que só a luta muda a vida. É isso. Só ela. Nada mais muda a vida a não ser a luta. Por isso que a gente fala que você não desista, que lute sempre. Uma hora vai dar Independente certo. de qual luta seja. É isso. Lute. Só a luta muda a vida. E a gente lutou. Fomos em várias mulheres. Tivemos os companheiros também, né? Mas a maioria eram mulheres. Negras, de comunidade. Ana Célia, então, uma líder social. Cara, que eu tiro meu chapéu pra essa mulher. A Dani, que foi a nossa líder, a nossa presidente da comissão, fez um trabalho impecável. Raquel era a nossa, digital. Tudo que era digital, processos, a Raquel estava lá e fez um trabalho excelente, excelente. Lúcia, nossa vice-presidente, é mãe de uma das nossas crianças autistas da comunidade. Se dedicou para fazer esse trabalho.
Peraí, que eu tô esquecendo Maiara, alguém. vamos lá. A gente tem aí alguns minutos para poder encerrar o podcast. Nós já estamos meia hora gravando. Já? Já, meia Meu hora. Deus. Né? Então, eu sei que você tem bastante coisa ainda para poder falar, né? Mas já vamos encaminhando aí para os finais, para a gente poder, né, outros momentos trazer você aqui para De poder novo. fazer, né, continuar a história, porque a história É muito é longa. muito longa e a gente, né, só está no início da história, né? Porque o movimento foi criado agora em fevereiro, Sim. né? Então a gente ainda tem muita história pela frente. Queria ouvir um pouco de você, né? E também já suas considerações finais, um pouco, né? Da questão de Ubatuba. Como é que tá a cidade de Ubatuba? Né? Como é que você está vendo isso lá, depois da questão né, da expropriação, né? A luta, a criação da comissão? Como é que você vê a cidade como um todo? Um olhar clínico, mudança urgente. Em todos os sentidos. Hoje, a gente precisa de rostos novos. A gente precisa de oportunidades novas nessa cidade. A cidade precisa muito de mudança. Muitas mudanças. Falta habitação. Falta infraestrutura. Saneamento básico. Nem se fala. Se não estão cuidando, é porque não estão amando. Então, tem que ter esse cuidado. A Legal. cidade está muito deficiente de vários sentidos. Se você fosse deixar um recado para todos de Ubatuba, para a gente poder já encaminhando aí para o nosso final, quero que você olhe aqui nessa câmera e manda um recado para a galera de Ubatuba, né, da sua visão, do que você acha que precisa melhorar. Fica à vontade. Bom, Ubatuba está bem judiada, mas Ubatuba tem jeito. E só a luta vai garantir isso. Então, Ubatuba inteiro, vamos lutar, porque a cidade é nossa. Ela é linda, ela é acolhedora, mas ela precisa de pessoas que lutem por ela, que preservem ela, que cuidem dela. Então, vamos juntar na luta para salvar Ubatuba. Maiara, quero agradecer aí a sua participação aqui no Foco, a verdade nua e crua. Exatamente é isso, é falar a verdade, né? É colocar as verdades na mesa e fazer o debate para que os órgãos públicos, privados, enfim, né, a sociedade como um todo entenda, né, que existem problemas e precisa ser discutido, né? Tanto governos, né, sociedade civil, privada, enfim, precisa fazer o debate. Então, quero agradecer a sua participação Eu aqui. agradeço. Vamos estender, vai ter outras oportunidades para você vir aqui falar, né, mais da luta de vocês. Então, quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast e queria que você fizesse suas considerações finais. Eu agradeço imensamente o espaço de fala para poder apresentar para vocês e para todos que vão assistir a nossa história, a nossa comunidade. E agradecer a todos que participaram e ainda vão participar dessa história. E vamos para frente, gente, que só a luta muda a vida. É isso só. Gente, obrigado. Até o próximo podcast no Foco. A verdade nua e crua é só aqui com a gente. Forte abraço.